Jesus de Nazaré. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Tem alguém feliz com Jesus aí? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, por favor, abra ela comigo. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 23. E o versículo é o de número 1. Enquanto você procura esse texto, eu quero aqui manifestar a minha gratidão aos céus pelo privilégio de estar aqui nesta noite com a grande responsabilidade de fazer uso e também exposição da poderosa palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos meus coordenadores do grupo de homens, pastor João Carlos, Deus abençoe pelo convite, presbítero Roberto, obrigado pela imensa responsabilidade que colocaram nos meus ombros, mas tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23 e o verso de número 1, quantos acharam, digam amém. Amém. Está escrito assim: são estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, o ungido de Deus, de Jacó, o maravilhoso salmista de Israel, e o Espírito do Senhor falava por intermédio da palavra da sua boca. Versículo de número 11 do mesmo capítulo vai dizer assim: e depois dele, Samar, filho de Ageu Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, aonde havia um pedaço cheio de lentilha, o povo fugiu diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno, defendeu, feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém, irmãos? Antes de se assentar, eu queria que você achasse alguém aí que está do seu lado e dissesse para essa pessoa: protegendo o meu campo de lentilha. Fale mais alto, fale com mais vigor, fale assim: protegendo o meu campo de lentilha. Assentai-vos, por favor. Meus queridos e eternos irmãos, mais uma vez nós estamos, mediante a palavra do Senhor Jesus, e bem como diante de sua poderosíssima presença, haja visto que o texto que está em apreço diante de nós está relatando as últimas palavras do grande e do poderoso rei Davi, o rei mais lembrado da história de Israel, até porque a Bíblia vai dizer que da descendência de Davi veio o nosso Cristo. Então Davi foi e é para sempre o rei mais lembrado da história. E para falar de Davi, para falar do capítulo de número 23, que por ora está em apreço diante dos nossos olhos, para contar o que está inserido aqui no capítulo de número 23, eu preciso regressar com vocês no tempo onde Deus, com a sua boa mão, fez pela mão de Josué e Caleb, o povo de Israel alcançar a terra prometida. Havia uma promessa antiga, feita pelos nossos patriarcas lá no livro do Gênesis, sobre Abraão, Isaque e Jacó, que um dia o povo de Israel teria uma terra, um dia eles teriam uma nação, para que fosse a sua nação. O tempo passa, e o Deus que promete cumpre, e a Bíblia diz que agora eles estão dentro da terra prometida. Estava tudo correndo muito bem, estava tudo na diretriz como Deus havia calculado para aquele povo, estava tudo na direção do grande e do poderoso Deus de Israel. Sendo que quando a gente abre a nossa Bíblia, no livro de 1 Samuel, pelos capítulos primeiros, a gente vê a nação de Israel num declínio, até porque o sacerdote Ofni e Finéias e o seu pai, chamado sacerdote Eli, perderam o caminho da adoração, e agora estão se prostrando diante de outros deuses,
A Bíblia diz que o reinado desse sacerdote e os seus filhos passam, e agora Deus levanta um garoto, que na realidade vai crescendo durante o tempo, cujo nome é Samuel. E Samuel tinha um ministério tríplice: ele era profeta, ele era juiz e ele também era sacerdote. E é nesse cenário que a Bíblia Sagrada vai dizer que Samuel agora consegue trazer o povo agora de volta para o centro da adoração. É muito importante você entender isso aqui, para você não perder a mensagem dessa noite. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o tempo passa, Samuel agora está velho, os seus dias estão se findando sobre a terra, e a Bíblia Sagrada diz que ele pega agora os seus filhos, Joel e Abias, e coloca agora como juiz sobre a nação de Israel, sendo que agora algo estranho acontece, porque Samuel temia ao Senhor, Samuel era reto diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas diz a Bíblia que os anciões agora se reúnem, e a Bíblia Sagrada vai dizer que os anciões diz para Samuel: Samuel, eu tenho visto a sua vida com Deus, mas tenho observado que os seus filhos se perderam ao longo do caminho. O pai era santo, mas os filhos eram profanos, os filhos estavam afastados de Deus. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que os anciões agora, junto com a nação de Israel, olhando os outros povos, que tinham um palácio, que tinha um trono, que tinha um rei que sentava sobre a cadeira e tinha um cetro para governar as outras nações, Israel agora toma uma decisão. Um conselho de anciões vai até Samuel e fala: Samuel, Samuel, nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos um rei para que reine sobre a nação de Israel. Mas na realidade, Israel não precisava de um rei, porque Israel tinha o rei dos reis, Israel tinha o Senhor dos senhores, porque foi esse mesmo Deus que arrancou eles do meio do Egito, abriu o mar vermelho em duas partes para o povo de Israel passar a pés enxutos. Foi esse mesmo Deus que guardou Israel inúmeras vezes, e quando eles estavam no deserto, não faltou comida, não faltou água, não faltou provisão, não faltou roupa. Israel estava sob o cuidado da mão de Deus. Mas agora, olhando para as outras nações, desejava no seu coração ser igual às outras nações. E Deus, como não é como o diabo impõe, o diabo obriga, Deus não. Deus, ele permite, e Deus permitiu, falou com Samuel, falou: Samuel, se eles querem um rei, pode deixar eles colocar um rei, só tem uma coisa: quando o rei assumir o trono, eu saio de Israel. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Samuel agora vai em busca de um rei, e Deus até permitiu que esse rei fosse cheio do Espírito Santo. Saul, ele começou bem, ele começou profetizando junto com os profetas, mas a Bíblia diz que Saul terminou mal, porque o que importa na vida cristã não é começar bem, mas o que importa na vida cristã é terminar bem. Porque existem muitas pessoas que começam bem, mas não conseguem ter estrutura para terminar. Mas se você levantar a mão nessa noite, eu libero a primeira profecia que eu carrego nos meus lábios essa noite. Você não vai começar e não vai conseguir terminar, mas assim diz o Deus desta casa: tudo que você colocar a mão a partir de hoje, você vai começar e você vai terminar, você vai começar e você vai concluir. Se tem alguém que acredita nessa palavra, adore ao Senhor, tome posse dessa palavra e dê um grito de glória ao nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus. Ele começou bem, mas terminou mal. E por que ele terminou mal?
porque um dia que o profeta se atrasou, ele resolveu entrar no lugar do profeta Samuel, resolveu entrar no lugar santo dos santos, e ofereceu o sacrifício, sendo que ele não tinha chamada para ser sacerdote. A chamada de Saul era de rei, e aí ele tentou tomar o lugar do sacerdote. E aqui lá vai uma palavra nessa noite: fique na posição em que você foi chamado. Se foi chamado para cantar, canta. Se foi chamado para orar, ora. Se foi chamado para pregar, prega. Se foi chamado para pastorear, pastoreia. Mas não saia da posição que Deus te estabeleceu. Fique na posição que Deus te chamou, porque Deus vai te honrar. No momento certo, Ele vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Mas fique na vocação em que você foi chamado. E a Bíblia diz que passados dias Deus chegou a Samuel e falou: Samuel, Samuel, eu, o Senhor, já tenho rejeitado Saul como rei de Israel. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Saul agora é rejeitado pelo Criador. E Samuel falou assim: como será agora? Eu quero que você pegue um chifre de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque na casa de Jessé o belemita eu tenho provido um rei para Israel. Há uma providência de Deus na casa de Jessé. Se você levantar a mão, eu quero profetizar essa noite. Há uma providência de Deus na casa do Pai. Você não entrou por essas portas à toa, não. Você entrou aqui porque há uma providência de Deus para a sua casa. Há uma providência de Deus para a sua família. Se você acredita, pegue a palavra e adore ao Senhor. Doromai Ashandaramahai. Há uma providência de Deus para a sua vida esta noite. E a Bíblia diz que Samuel pegou um chifre de azeite e foi até a casa de Jessé o belemita. E quando ele chegou na casa de Jessé, estava tudo organizado, tudo arrumado. E quase todos os filhos de Jessé estavam na frente de Samuel. E quando ele olhou para Eliabe, ele disse: certamente será esse, porque esse tem tamanho de rei, tem postura de rei, tem aparência de rei. Eu imagino ele pegando um chifre de azeite. Eu vou ungir esse. Deus falou assim: Samuel, Samuel, eu não vejo como vê o homem vê o que está do lado de fora, o homem vê o exterior, mas eu, Samuel, eu vejo o que está dentro do coração. É Deus que conhece o seu coração, é Deus que sonda e conhece você por dentro. E a Bíblia diz que mandaram chamar Davi, que estava atrás das ovelhas malhadas. Traz o menino sujo do campo. E Samuel diz assim: nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. E trouxeram o menino, e a unção foi derramada na cabeça de Davi, porque Deus não erra o endereço da unção. Ele sabe a cabeça que Ele unge. Ele veio aqui nessa noite porque tem uma unção reservada para a sua vida, tem uma unção reservada para o seu ministério. Se prepare, porque a unção de Deus está aqui, e a unção de Deus vai te levantar esta noite, a unção de Deus vai te renovar essa noite. Sinta o peso desta unção. Doromai Ashandaramahai. É Deus mostrando que quando Ele quer fazer, Ele faz. Porque Ele tira Davi de trás das malhadas e vai conduzindo Davi para se assentar no trono de Israel. Deus
Deus me traz aqui nesta noite com uma palavra. É Ele que vai te arrancar dos lugares baixos e vai te colocar em lugares de exaltação. Alguém tem uma mão para levantar, para adorar esse Deus. É Ele que faz, querido. E a Bíblia Sagrada vai dizer que assim é levantado o poderoso rei Davi. Sendo que quando Davi assumiu o trono de Israel, alguns anos mais tarde, Davi percebeu: Israel tem tudo, tem soldados, tem exército, tem palácio, tem trono, tem cetro, só está faltando uma coisa: a arca da aliança foi roubada. E o que significava a arca da aliança? Significava a presença de Deus no meio do arraial. E Davi disse: eu não posso me assentar no trono se Deus não estiver aqui. E a Bíblia diz que Davi agora vai com os seus soldados, encara os filisteus e trouxe a arca de volta para Israel. Eu estou sentindo o peso da presença voltando esta noite. Quer ver Deus agir na sua casa? Carregue a presença. Quer ver Deus agir na sua vida? Coloque a presença. Quer ver Deus agir aqui nesta noite? Me ajuda a trazer esta presença. Se tem alguém que está sentindo a presença dele aí, levante a mão, levante a voz e dá um grito para envergonhar Satanás. Doramaya Xandaramassuri Mikandaramahai. Há um peso de presença aqui esta noite. Nós vamos trazer a arca de volta. E a Bíblia diz que Davi agora está reinando, mas está reinando com a presença. E olha o que Deus vai falar acerca de Davi. Davi é um homem segundo o meu coração. Porque quando Davi pecou, Davi olhou para tudo e falou: Deus, arranca de mim a coroa, arranque de mim o cetro, arranque de mim o trono, a cadeira, só não tira de mim o teu espírito. Só não tire de mim a tua presença. É a presença que faz a diferença, é a presença que levanta, é a presença que ergue, é a presença que batiza, é a presença que cura. Sinta a presença, seja tocado pela presença, seja alcançado pela presença de Deus. Deixa eu ver quem sente esta presença. Glória! Sinta esta presença. Glória! E a Bíblia Sagrada vai dizer agora que chegamos diante das últimas palavras do grande e poderoso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora está percebendo que os seus dias estão indo embora, está percebendo que os seus dias estão se esvaindo. E segundo Samuel, capítulo de número 23, retrata isso. São essas as últimas palavras do grande rei Davi, o ungido de Deus, da casa de Jacó, que Deus falava por intermédio de sua boca. É esse Davi que está indo embora. E Davi agora vai ensinar para nós muitas coisas interessantes. Porque Davi agora ele vai honrar um grupo seleto de 37 valentes. De 37 homens que do começo da sua vida, das fugas que ele teve que se esconder de Saul, até os seus últimos dias, não abandonou ele. E Davi agora vai pegar um grande terreno, uma grande fazenda. Ele vai pegar alguns pedaços de terra, vai dividir
E ele vai dar esses 37 valentes, em forma de gratidão, pelo serviço prestado de anos, trabalhando ao lado do rei. E a Bíblia diz que nesse terreno, havia algumas plantações de lentilha, e eles agora estão próximo da época da colheita, e eles estão com aquilo que o rei presenteou eles. Foi o rei que deu o pedaço de terra, foi o rei que selecionou: esse pedaço de terra é para fulano, esse aqui é para o outro. Foi o rei que entregou na mão deles. E agora, a Bíblia diz que se levantou um velho inimigo de Israel, a saber, os filisteus. Vieram contra aqueles 37 valentes que estavam em um pedaço de terra. Os filisteus estão se aproximando, e a Bíblia Sagrada vai dizer que quem estava olhando os filisteus vindo, percebeu que era um exército contra 37 homens. A conta não fechava, presbítero Josué. Então eles tomaram uma decisão: nós vamos abandonar o nosso pedaço de terra, nós vamos fugir para não morrer na mão do inimigo. Mas a Bíblia diz que houve um moço chamado Samar. Repita comigo: Samar. A Bíblia diz que, ao contrário de quem está fugindo, Samar resolveu ficar. Samar olha para a direita, e quem está na direita está abandonando o seu pedaço de terra e está fugindo. Samar vem na esquerda, ele olha a pessoa abandonando o seu pedaço de terra e fugindo. Samar olha à frente, e quem está na frente está abandonando o seu pedaço de terra e está indo embora. Samar olha para trás, e tem alguém abandonando o seu pedaço de terra e fugindo. O respaldo em volta de Samar estamos abandonando o nosso pedaço de terra, estamos fugindo para preservar nossa integridade, para preservar a nossa vida. Samar olha a referência dele. Talvez alguém no meio da fuga chegou para Samar e disse: Samar, se você vai ficar, você vai perecer. É um exército. Se juntasse a gente que somos experientes na guerra com os nossos valentes, não conseguimos enfrentar eles, porque eles são muito mais numerosos do que nós. Vamos fugir, Samar. E a Bíblia diz que Samar decide ficar num contexto onde todo mundo está abrindo mão e está indo embora. Samar fica. E ele fica para quê, gente? Ele fica para defender um campo de lentilha. E talvez seja isso o questionamento de alguém: para que ficar? Para defender um campo de lentilha. Seja sincero, quando a gente vai no supermercado, a gente olha o preço da carne, do arroz, do feijão, mas quando a gente chega na prateleira do sal e da lentilha, a gente pega, joga no carrinho, porque lentilha não vale nada. Lentilha vale muito pouco. E alguém está olhando: eu vou arriscar minha vida por um campo de lentilha. Sendo que Samar está olhando, eles indo embora, o inimigo está se aproximando. Samar fica. O inimigo está mais perto do que ontem. Samar fica. O inimigo está a mais ou menos 1 quilômetro de distância, e Samar fica. O inimigo está a 500 metros, já é um grande exército próximo
de Samar, e Samar resolve ficar para defender o campo de lentilha. Se alguém abandonou e deu certo, o problema é deles. Eu decidi ficar. Se alguém pôs a mão no ministério e resolveu jogar para o alto e abrir mão, eu resolvo nessa noite ficar. Se alguém saiu de casa e jogou tudo para o alto, eu resolvo nessa noite ficar. Se alguém mudou de empresa para receber uma promoção e jogou para o alto, eu resolvo essa noite ficar. A direção de Deus para alguém nesta casa é: fica para defender aquilo que é seu, fica para defender aquilo que o rei colocou na sua mão, fica. Ele fica para defender aquilo que o rei colocou na sua mão. Ele fica para defender um pedaço de terra cheio de lentilha, porque para quem está de fora, olhando a guerra, está dizendo, ficou para defender isso. Para quem está de fora, está olhando para a sua vida, está olhando para a sua família, e está dizendo, vai ficar para defender um drogadinho? Vai ficar para defender alguém que não quer nada com Deus? Vai ficar para defender um ministério que não está fluindo? Vai ficar para defender um ministério que não tem a mesma visão que a sua? Mas a palavra que brota desse altar é essa: fica. Porque enquanto você fica, Deus guarda. Enquanto você fica, Deus protege. Enquanto você fica, Deus guarda. Fica. Porque quem está olhando para a sua casa, está olhando para a sua família, não sabe o valor que ela tem para você, mas só você sabe as noites que você gastou de sono, arando a terra, plantando a semente, regando, até esse campo florescer. E eu venho aqui nesta noite com uma palavra do céu: vai valer a pena ficar, vai valer a pena todo o sacrifício. Fica. Samar ficou, porque o respaldo de alguém que está indo embora não dá respaldo para eu abandonar. Porque a direção de quem está indo embora é uma, mas a visão que Deus me deu é outra: ficar para defender tudo que o rei colocou na minha mão. E eu quero dizer nesta noite, que o diabo não vai tocar nos nossos filhos, o diabo não vai tocar nas nossas esposas, o diabo não vai tocar na nossa geração. E por quê, pregador? Nós vamos decidir ficar, nem que a gente fica de joelho, mas a gente fica, a gente protege, a gente fica, a gente protege. Deixa eu ver se tem alguém que pegue essa palavra. Adore ao Senhor. Fica. E ele fica para defender aquilo que é seu. E a Bíblia diz que ele se colocou no meio daquele campo de lentilha. Porque não basta apenas ficar, você precisa tomar um posicionamento. Não basta apenas querer defender, você precisa ter uma estratégia. E se você levantar a mão, eu quero profetizar nesta noite, que está descendo uma estratégia do céu para a sua vida.
e Deus vai te munir com armamentos, e você vai vencer esta guerra, você vai vencer esta batalha. O inimigo não vai colocar a mão na nossa casa, porque a gente vai proteger aquilo que é nosso. Ele protege, ele se posiciona, e ele pega a espada para guerrear contra os inimigos. Sendo que quando ele vai guerrear contra os inimigos, imagine um homem contra um exército. Diga, um homem contra um exército. É loucura. Mas ele não estava sozinho. Ele estava ele e Deus. E você e Deus é maioria em qualquer luta. Eu nunca vi o meu Deus perder uma guerra. Eu nunca vi o meu Deus perder uma peleja. Não será a sua que ele vai perder. Se prepare para a vitória. Ele fica, ele defende, e ele pega a espada para guerrear contra o inimigo. E eu quero profetizar esta noite que nós vamos voltar a usar a espada. Nós vamos profetizar o que está escrito na palavra, e a palavra vai fazer o resultado que você precisa. Pegue a sua espada nessa noite, levante para cima como um guerreiro, porque os céus de boas novas estão abertos, o inimigo está recuando, e a vitória será sua. Guerreia essa guerra. Se levante essa noite, se levante para defender a sua casa, se levante para defender os seus sonhos, se levante para defender a sua história, porque o inimigo está vindo, o inimigo quer acabar com você, quer acabar com a sua casa, mas defenda aquilo que é seu. E quando ele vai ver um inimigo muito próximo, não tenho dúvida que as pernas bambeou. O medo tomou conta dele. E o que faz pregador com medo? Fica mesmo com medo. Encara essa guerra com medo mesmo, mas não entrega os pontos. É Deus falando com alguém esta noite. Você não vai perder esta guerra, você não vai perder esta batalha. Seremos vitoriosos para a honra e glória do nome de Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz: ele pelejou contra os filisteus, matou os filisteus, feriu os filisteus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se Samar não sai para a guerra e defende, quem morre? Quem morre? Se Samar não toma da espada para defender aquilo que era dele, quem morre? Fala para mim, quem morre? Se Samar não luta, quem morre era Samar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, para de alimentar esses sentimentos que está dentro de você. Porque se você não parar de alimentar esses sentimentos que está dentro de você, você vai perder esta guerra. Larga essa inveja de lado. Larga esse disse-me-disse de lado. Larga esses sentimentos que querem fazer você cair de lado. Mata isso agora, porque se você não matar agora é você que morre. Então mata, escapa-te pela sua vida. Samar feriu os filisteus, matou, e a Bíblia vai dizer assim: e o Senhor efetuou um grande livramento. Sabe aquilo que a gente diz todo dia? A gente age e Deus reage, Leônidas. Não é assim que a gente faz? Samar tomou um posicionamento, tomou da espada,
E o Senhor veio para guerrear a sua guerra. E a Bíblia vai terminar assim: e o Senhor efetuou um grande livramento. Levante a mão para receber isso essa noite. Há um livramento de Deus para a sua casa. Há um livramento de Deus para a sua saúde. Há um livramento de Deus para os seus filhos. O anjo que te protege está aqui nesta noite. Está guardando você, guardando a sua casa, porque é noite de livramento. Você pega essa palavra? É noite de livramento. Para a gente encerrar, Samar fica para defender um pedaço de terra. Fala, um pedaço de terra. Pequeno, a olhos de muito insignificante, mas a Bíblia diz assim: o Senhor efetuou um grande livramento. O que eu tenho é pequeno, mas o que Deus fez é grande. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O pedaço de terra é pequeno, a geografia com alguns passos, eu atravesso de um lado para o outro, é muito pequeno, mas o que Deus vai fazer é grande. Se tiver mão para levantar, eu profetizo essa noite que o que você tem na sua mão é pequeno, mas o que Deus fará a partir dessa noite será grande, será grande, será grande, será grande. Se alguém acredita nessa verdade, se coloque de pé e libere uma adoração ao Senhor. É noite de livramento. Você não sabe, você talvez não tenha a noção no mundo espiritual, o que Deus faz para te guardar, o que Deus faz para te proteger. Você está aqui hoje é um milagre, só Deus e você sabe os caminhos que você passou, e você está vivo até hoje. Você está com saúde até hoje, você está de pé até hoje. Quantas pessoas começou com você e já abandonou tudo, mas Deus te preservou até aqui, para você estar na presença dEle. Glória! Há uma proteção de Deus aqui nesta noite. Deus protege quem está aqui. Deus protege quem está em casa. Deus protege quem está no hospital agora. Há um livramento de Deus na sua casa. Há um livramento de Deus para a sua história. Pega! Eu preciso chamar essa igreja para esta guerra esta noite. Eu preciso desafiar você para esta guerra. Eu queria que você levantasse as duas mãos aos céus. E se você é de guerra comigo, eu queria que nesse momento, com a autorização dos meus líderes, eu quero orar pela vida do pastor Marcelo. Ele está lá no CTI, mas eu acredito que o Deus que está aqui vai visitar ele lá. A presença que está aqui vai visitar ele lá agora. E o espírito da morte vai recuar em nome de Jesus. E a vida vai chegar, a saúde será restaurada. Alguém crê, alguém crê, alguém crê. Levante as suas mãos e vamos orar. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não faço, mas o meu Deus faz, e Ele está aqui essa noite. Feche seus olhos, entregue Ele na mão de Deus. Vamos orar junto. Pai eterno, nesse momento de oração, Deus, eu te entrego a vida do pastor Marcelo em tuas mãos, Deus. O teu servo é teu,
O teu servo tem andado na sua presença, Deus. Visita ele agora naquele leito de hospital agora. E comece a tocar agora no nervo, na carne, nos ossos. O Senhor é poderoso, Deus. Quando o médico diz que não tem saída, Deus, o Senhor é a nossa solução, meu Pai. Visita a vida do pastor Marcelo agora, Deus. Toca no sangue, toca na pressão, Deus. Estabiliza, Deus, o rim do teu filho, Deus. Restaura a saúde do seu filho, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Que todas as correntes do mundo espiritual caiam por terra, Deus. E que ele seja curado agora, Deus. Que o peso da presença que está aqui em Boas Novas alcance a vida deles agora. Deus, cura o seu filho, Deus. E que em breve ele esteja dando testemunho aqui nesse altar que a oração alcançou ele. Que o poder dessa oração alcançou a vida do seu filho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero orar agora pelo grupo de homens. Amém? Chama na frente, ora daí, como é que faz? Ora daqui. A igreja estende a mão para cá. Vamos orar pelo grupo dos homens. Esse departamento está começando agora de novo. A gente tem uma longa empreitada pela frente. Mas se essa igreja sustentar a gente em oração, a gente vai longe. Porque homens de pé protege a casa, protege a família, protege os filhos. É uma referência dentro de casa. Então vamos orar nesse momento. Então os homens vêm aqui para frente, nós vamos estar orando nesse momento. E a equipe de louvor louva e eu entrego a minha oportunidade. Os homens do grupo, por gentileza, venham à frente, por favor. Vamos terminar em oração. A igreja estende a mão para cá. Nós estamos em guerra, mas a vitória é nossa. Só Deus e esses homens aqui, a gente sabe que a gente enfrenta diuturnamente para manter a casa, para manter a família, para manter os desafios. Mas Deus vai dar força a esses homens agora. Deus vai revestir esses homens de boas novas agora, porque há uma unção de Deus aqui nesta casa. Senhor Jesus, eu te entrego esse grupo de homens em tuas mãos, Deus. Continua fortalecendo, Deus, o pastor João Carlos, o presbítero Roberto, que com muita alegria no coração e força e determinação estão guiando esse grupo, estão na coordenação desse grupo. Deus, fortalece a cada homem esta noite. Comece a derramar a sua unção, a sua glória, Deus. Se houver algum homem cansado, que o Senhor renove eles nessa noite, Deus. Comece a derramar os dons espirituais sobre a vida deles nessa hora, Deus. E comece a levantar uma geração de homens aqui esta noite, Deus. Que nós possamos ser a referência da casa, possamos ser a referência da família, Deus. Comece a cuidar desses homens agora. Que nenhum de nós se perca pelo caminho, Deus, mas que a sua presença alcance a nossa vida agora, Jesus. Agora, derrama renovo, derrama poder sobre a vida deles. Na nave da igreja, receba a presença de Deus aí agora. Seja abençoado em nome de Jesus. Seja tocado em nome de Jesus. Sinta a presença dele aqui agora. Noromai, Axandara, Massuri, Mikandara, Magahai. Noromai, Axandara, Makandara, Mahai. Deus, derrama. Ou parece derrama, que Jesus. o mar não vai se abrir. Sei que não
destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Para a gente encerrar, levante a sua mão direita lá em cima comigo. Os homens, levante a mão direita lá em cima comigo agora, isso. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que essa palavra pregada aqui em Boas Novas, mas não é mais uma palavra, mas é uma semente que Deus está entregando às suas mãos. Feche as suas mãos em sinal de receber, porque a palavra semente no grego significa que dias melhores virão. E eu vim aqui nessa noite como profeta profetizar que dias melhores virão na sua casa, dias melhores virão na sua família, dias melhores virão aqui em Boas Novas, e dias melhores virão na nação brasileira. Se você crê nisso, grite glória a Deus. Destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém. Que maravilha, né? É ótimo sentirmos a presença do Senhor Jesus. Deus ministrou no coração do nosso pastor presidente, Eliseu Dutra, de implantar em nossa igreja um ministério de homens. Ministério de homens. E pela misericórdia do Senhor, estou juntamente com o nosso pastor João Carlos nessa direção, e Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas. E todo mês que tiver 5 quinta-feiras, na quinta-feira será o culto dos homens da AD Boas Novas, amém? E esses cultos, irmãos, estará sendo direcionado a louvores antigos, louvores que nossos pais louvavam, né? É gratificante ao nosso coração. Queremos aqui agradecer aos nossos maestros, Genesi, Ronaldo, Base também. Wagner, Deus abençoe sempre, tá? Obrigado por tudo aí, pelos músicos aí, o esforço de vir correndo, o trabalho, condução, a gente sabe, mas tudo foi para engrandecer o nome do Senhor. E tem sido maravilhoso. Deus tem regado a nossa vida com a sua bênção, com a sua unção, e grandes coisas Deus há de fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Quero convidar aqui Bertoche, nosso vice-presidente. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Deixa eu fazer um pedido aqui. Você que é homem, levanta a mão assim, ó. Isso. Você que levantou a mão e ainda não faz parte do departamento de homens da igreja, por favor, procure nosso presbítero Roberto, nosso pastor João Carlos. Vocês não têm noção do que Deus já está fazendo. Não, eu não vou nem falar nada, mas eu tenho de uma coisa: Deus está fazendo grandes coisas. Então, se eu fosse você que ainda não faz parte, não esperava nem terminar o culto, já corria ali, ó, como é que eu faço para participar? E se junta, que Deus tem uma grande obra para fazer.
Deus falou com você, igreja? Comigo falou também poderosamente. E deixa eu te falar, amanhã, sexta-feira, como de costume, toda sexta-feira que antecede a ceia, às 9 horas, nós estaremos orando aqui, consagrando os elementos da ceia. E eu te convido a estar conosco aqui de joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Quero pedir à igreja que continue clamando, assim como nós clamamos nessa noite, pela vida do nosso primeiro vice-presidente, pastor Marcelo. Ele conseguiu uma grande vitória, conseguiu fazer o transplante, mas ainda carece das nossas orações. Então, não cesse de orar. Essa igreja só vai parar de clamar pela vida dele enquanto a gente vê ele aqui, voltando a glorificar e adorar o nome do Senhor junto com a gente. Amém? Amém. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor, não falte. E às 18h30, culto de adoração a Deus. Venha e traga mais um. Quantos precisam de oração? Eu também. Não me deixe orar sozinho. Senhor nosso Deus e poderoso Pai, nesta noite, Jesus, saímos daqui gratos ao Senhor pela sua poderosa palavra, pela manifestação do seu poder, pelo derramar da tua glória em nossas vidas, tudo por causa da tua misericórdia, Senhor. Estamos saindo deste lugar, Deus, mas jamais da tua presença. Te pedimos, Senhor, conduza-nos aos nossos lares, e ao adentrar em nossa casa, adentre conosco, ó Deus, e habite conosco em nosso lar, Pai. Dê uma noite de paz e tranquilidade, e amanhã um novo dia na tua presença, para a glória do teu santo nome. Esteja conosco em todo o tempo, Senhor, desde agora e para sempre. É a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja e todos digam...